Graça e paz. Começo do ministério de Jesus, Mateus capítulo 4, já é o período em que ele passou pelo batismo, passou pela tentação, começa a pregar no versículo 17. Então passou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então passou Jesus a pregar, a primeira pregação de Jesus: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Daí em diante, passou Jesus a pregar arrependimento. E certamente fez isso várias vezes. Nem tudo que ele falou está escrito, mas se está escrito que a partir daí, então passou Jesus a pregar o arrependimento. Essa foi a base do ministério dele. Certa feita, Jesus passa por cidades que ele chama de cidades impenitentes. Exorta essas cidades, porque elas não se arrependeram. Corazim, Betsaida, ai de ti, Corazim e Betsaida. Ele diz que em Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo, porque não viram ele operar milagres como viram Corazim e Betsaida. Ou seja, aquelas que conheceram a ele, aquelas que viram Jesus em carne, que viram os milagres que ele operou, que viram o que ele fez, não tinham desculpas para não se arrependerem. Também ele exorta Cafarnaum no mesmo texto. Ele diz que para Sodoma e Gomorra, para Sodoma haverá menos rigor no dia do juízo do que para Cafarnaum. Porque Cafarnaum viu ele operar maravilhas e o conheceu. Então ele está dizendo que quem o conhece, mais ainda tem compromisso com o arrependimento. E talvez algumas pessoas vendo essa palavra digam, ele ainda não tinha ido para a cruz. Ele ainda não tinha ido para a cruz porque na cruz tudo é perdoado. A cruz é um tesouro, eu preguei há poucos dias. Ela tem todo o depósito daquilo que precisamos. Mas sem arrependimento nós não acessamos o perdão que tem na cruz. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E aí algumas pessoas acham que porque depois dele passar por Corazim, Betsaida, Cafarnaum, pregar o arrependimento, falar tantas vezes de arrependimento, ele foi para a cruz e aí na cruz acabou esse negócio do homem precisar arrepender-se para ter o perdão. Basta que ele vá à cruz, o perdão é fácil de ser acessado, não é? Jesus já havia subido aos céus, já estava à destra de Deus e continuou pregando o arrependimento. Pós-cruz, pós-ascensão, ele ainda prega o arrependimento. As cartas às igrejas da Ásia mostram isso. Mostram cartas que ele envia para as igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É uma advertência. Também ele adverte a igreja de Pérgamo. Lá está escrito no versículo 16 do mesmo capítulo 2, portanto, arrepende-te, senão vem a ti sem demora. A igreja de Tiatira, capítulo 2 ainda de Apocalipse, versículo 21, dei-te tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Carta à igreja de Laodiceia, agora no capítulo 3, versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, mesmo depois da cruz, mesmo depois da ascensão, a pregação de Jesus continua sendo arrependa-te. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ele veio para trazer o homem de volta para Deus, ele veio para
romper com a separação que existia. Ele faz um caminho, ele é o caminho que leva o homem a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é a ponte que leva o homem ao Pai. Mas essa ponte, ela precisa ser marcada pelo arrependimento do homem. Eu digo que uma mão ele pega na mão do homem, com outra mão ele pega na mão de Deus. E ele faz a conexão de volta, ele traz o homem de volta para Deus. O homem pode novamente ser conectado com o Pai, mas a liga que faz essa conexão é o sangue de Jesus e o arrependimento do homem. O sangue de Jesus é eficaz para pagar o preço do pecado. E o arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. Quando o homem se arrepende, ele zera a conta. Ele é nova criatura. Aquilo que eu fiz que feriu o coração de Deus e que me fez acionar a cruz e me fez acionar o sacrifício da cruz, me permitindo ter esse sangue que me lava da cabeça até a planta dos pés, me torna limpa, branca como a neve, faz nascer em mim o compromisso de permanecer limpa. Permanecer limpa. Esse permanecer é que faz a diferença. É brincadeira com a cruz. Praticar e voltar a praticar, praticar e voltar a praticar. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. O pecado ocasional do qual nos arrependemos, depois que conhecemos Jesus, esse pecado ocasional tem o perdão, sim, mas a prática repetida do pecado faz com que a cruz seja envergonhada, o nome de Deus seja jogado na lama. Na verdade, eu preciso ser nova criatura e ser luzeiro no meio de uma geração. Sal e luz. Um sal tão grosso, tão grosso, tão grosso que nem a mosca varejeira chega. Aquele sal que serve para salgar o charque, a carne de sol. A palavra de Deus, ela mostra o tempo todo do grande amor de Deus. A palavra de Deus é provada como uma carta de amor para os homens. E a partir daí os homens, recebendo essa grande salvação, tem que ser uma carta de Cristo para a humanidade. Eles têm que ser a prova viva de que valeu a pena o sacrifício da cruz. Valeu a pena para transformar o pecador num homem salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus está disponível o tempo todo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê com o coração e confessar com os lábios será salvo. Agora, a palavra de Deus é muito clara quando nos estimula a sermos aperfeiçoados, desenvolver a salvação, crescer no conhecimento das coisas do Pai, deixar para trás as coisas que para trás ficaram, deixar para trás a fornicação, o adultério, a mentira, a maledicência, tudo. Tudo que nos fez um dia chegar até a cruz em arrependimento. A prova do arrependimento maior não é o choro. A maior prova do arrependimento é a mudança de vida. É a mudança de vida, é a transformação. É possível. Com Jesus é possível fazer uma nova pessoa. A especialidade de Jesus é reciclar lixo humano. Toda a nossa sujidade, toda a porcaria que tínhamos em nós, ela pode ser lavada pelo sangue do Cordeiro. E lavados pelo sangue do Cordeiro, temos um compromisso com Ele, de sermos testemunhas. E vamos testemunhar e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz.
Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Como eu posso proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a luz se não tiver um testemunho de vida? Se não for para os homens uma prova viva de transformação. A pregação de Jesus não mudou. Arrependei-vos. Agora, é tão importante que nós tenhamos na consciência a certeza de que Ele deseja esse arrependimento. Não há no coração de Deus um desejo de condenar o homem. Se houvesse no coração de Deus essa dureza de condenar o homem, Ele não enviaria o Filho dele para salvar o homem. O homem já estava condenado, já estava perdido. E Ele envia o Filho para salvar o perdido. E como negligenciaremos tão grande salvação? Precisamos ser prova viva de que essa salvação existe e que essa salvação traz para o nosso coração um desejo de ser nova criatura. E o Espírito recriado em nós, quando nos convertemos ao Senhor, ele tem as marcas de Jesus. Ele passa a ser agora semelhante àquele que nos fez e que queria ser semelhante a nós. É como se Deus dissesse com a cruz: olha, eu fiz o homem semelhante a mim. O homem tinha o meu DNA, ele tinha o meu caráter, mas ele perdeu essa semelhança por causa do pecado. Aí eu envio o meu filho semelhante ao homem. Filipenses capítulo 2 fala que ele se humilhou e tornou-se figura humana, semelhante ao homem, para salvar o homem dos pecados dele, para que ele possa ser semelhante a mim, para que essa semelhança que eu sempre quis ter com ele seja estabelecida. Eu creio que é assim. E eu creio que Deus espera que nos assemelhemos a ele. Eu creio que de glória em glória podemos ser aperfeiçoados até chegarmos à plenitude daquilo que Deus quer de nós. Agora, isso só acontece se nós abandonarmos o pecado. Tudo aquilo que tenazmente nos assedia tem que ficar para trás. Tudo, tudo. Temos que cortar com tudo aquilo que pode nos levar para longe de Deus. Separar-nos de Deus, porque é isso que o pecado faz. Separa o homem de Deus. A palavra de Deus nos ensina, queridos, no livro de Apocalipse, último capítulo da Bíblia: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Isso mostra que há um processo de santificação, aonde eu posso ser aperfeiçoada a cada dia. Hoje eu tenho que ser melhor do que o ano passado. E o ano que vem eu tenho que ser melhor do que hoje. Em mim tem que haver uma mudança gradual. Pode ser rápida, mas ela tem que ser radical. Nós temos que ser radicais com o pecado. Sabe por quê? Porque o Deus que nos comprou foi tão radical, que Ele colocou o Filho dele numa cruz para morrer no nosso lugar, para que não pecássemos mais, para nos comprar da morte do inferno, para vivermos em santificação e com Ele por toda a eternidade.